Convido o pastor Adriano que estará trazendo a mensagem para nós. Abra seu coração e receba aquilo que Deus irá falar aos nossos corações. Amém, igreja? Amém. Paz, igreja. Amém. Estamos felizes de estar na casa do Senhor. Amém. Você pode colocar a mão no teu coração para nós fazermos uma oração ao nosso Deus? Pai, nós te agradecemos por hoje, te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é bondoso, papai, e nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, e chegou o momento de sermos, Pai, edificados e abençoados através da tua palavra. E eu te peço que a tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações nessa manhã, papai, nos fortalecendo, nos sustentando, nos edificando, papai, para que sejamos abençoados, Pai, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, ao nosso redor, papai, em nome de Jesus. Fala, Senhor, segundo aquilo que o Senhor tem colocado, papai, no meu coração, e que eu possa ser um instrumento nessa manhã, Deus, para que o Senhor toque e alcance cada coração, papai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém e amém e amém. Amém? A Bíblia tem mais de 50 livros, né? Tem mais de centenas e milhares de versículos, né? E o Wellington, ele foi ler o que a gente vai ministrar hoje. Então, convido você a abrir a carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Amém? Carta aos Filipenses, capítulo 3. A gente vai estar lendo o verso 12 ao 14. Amém? Todos encontraram? Carta aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12 ao 14. Diz assim Paulo: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pai, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra e peço que o Senhor nos abençoe muito, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Esse trecho que nós lemos da Bíblia, talvez você já ouviu a sua mãe fazer uma comparação semelhante à sua avó, né? Talvez você já ouviu da sua avó e da sua mãe falar: olha, quem vive de passado é museu, tá? Talvez ela não soubesse, mas o embasamento é bíblico, né? Talvez você ouvia muito do meu pai: águas passadas não movem moinhos, né? Não tem como, a água já rolou, já passou, o moinho não vai mais mover aquele moinho, porque já foi, né? E Paulo está falando aqui: olha, não que eu estou alcançando, não que eu sou perfeito, mas eu determinei, eu tomei uma decisão, eu vou deixar as coisas que ficaram para trás. Eu tenho um alvo, eu fui conquistado por Cristo por algo, e eu vou conquistar esse alvo. É isso que Paulo está falando, amém? Só que é interessante a gente entender o contexto, porque essa carta foi escrita, né? A época que ela foi escrita. Essa carta é uma das cartas mais pessoais de Paulo. É diferente de Coríntios, é diferente de Romanos, onde coloca argumentos bíblicos ali, teológicos, para de repente combater o pecado, para orientar a igreja. Essa carta é uma carta onde ele está abrindo o coração para uma igreja muito querida e amada. Qual igreja? A igreja que foi ali instituída em Filipos, né? Uma igreja que é a primeira igreja que Paulo instituiu na Europa, né? Então, a primeira igreja europeia, essa carta, essa igreja em Filipos. Então Paulo tinha todo um carinho com essa igreja, né? Ele mesmo fundou, ele mesmo ali instituiu, né? E essa igreja, antes de se chamar Filipos, essa cidade que fica na Macedônia, na atual Grécia, ela se chamava Crenides. Olha o nome lindo, Crenides, que significa lugar das fontes, tá? Ela teve seu nome mudado depois que o rei Filipe II conquistou essa cidade. Daí Filipos, ele colocou, chegando, né? Meu nome é Filipe, essa cidade agora vai chamar Filipos. Daí vem Filipos, né? Então a igreja filipense que foi instituída em Filipos. Então é importante saber também que quando Paulo escreve essa carta, ele está em prisão domiciliar, né? Alguns historiadores acreditam que poderia ser em Éfeso, mas por causa da situação da citação que ele fala da guarda pretoriana, acredita-se que ele estava em Roma, numa prisão domiciliar. O que? Aguardando o seu julgamento.
né? Então a gente vai ver, né, no decorrer dessa carta que tem hora que ele tem esperança em Deus de ser livre, mas também ele fala, independente do resultado, eu vou estar com Cristo. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Por quê? Porque ele não sabe qual vai ser ali. Ele tem tanta esperança de ser solto, que ele fala para os seus irmãos que ele está enviando os seus discípulos amados, Timóteo e Epafrodita, mas ele fala, olha, o meu desejo é de poder vê-los pessoalmente. Por quê? Porque ele não sabia o que ia acontecer. Então, se a gente for ver o contexto, era para ser uma carta meio down, né? Aquela carta meio sombria, com a nuvenzinha cinza em cima, assim, meio nublado, mas não, é a carta conhecida como a carta da alegria. Porque várias vezes Paulo fala alegre. Semana retrasada, acho que em dezembro, a Marcela ministrou sobre isso, alegre-se, foi muito interessante, né? Ela falou alegre-se. Enquanto Paulo escreveu alegre-se, ele não escreveu alegre-se, tem um ponto de exclamação. Então não é alegre-se, é alegre-se, né? Não é legal, é legal. Não é amado, é amado. Um ponto de exclamação faz toda a diferença. Então é com essa intensidade, é com essa alegria que Paulo estava escrevendo a carta. Então tinha tudo para ser uma carta triste, uma carta down, uma carta onde está lá contando as tristezas, mas não, ele está motivando a igreja e falando, olha, alegrem-se meus irmãos. Outra vez eu digo, alegrem-se no Senhor. E se você for ver o contexto, o momento, não era um momento de repente propício para ele ter essa alegria, mas a alegria dele vinha do Senhor. A alegria dele não estava nas circunstâncias, nem mesmo uma algema, nem mesmo um guarda, um sentinela. Alguns acreditam que talvez ele tivesse acorrentado a um soldado romano. Imagina, você vai, para não fugir, né? Você vai lá para o banheiro, está lá o soldado romano do lado acorrentado. Eu vou fazer isso, está lá o soldado romano. Mas ele não tinha motivos para ficar preso a essa situação. O físico dele poderia estar ali, mas a alma dele, o espírito dele não estava encarcerado, estava livre no Senhor, ao tal ponto dele falar, irmãos, olha, não se preocupem. Por quê? Porque o evangelho está sendo pregado, até essa oportunidade, os guardas estão ouvindo do evangelho de Cristo, um Cristo que salva. Você consegue entender então essa carta de Filipenses, começar a gente ver ela hoje com os outros olhos? Uma carta que tinha tudo para ser tal, por causa do momento foi escrito, mas é conhecida como a carta da alegria, onde Paulo expressa, ele compartilha a sua situação ali pessoal com uma igreja amada. Ele agradece no final as ofertas enviadas. Por quê? Porque ele estava ali, era talvez como se fosse na China, ele tinha que pagar tudo. Então todas as despesas, a despesa com moradia, com comida, com papel que não era barato naquela época, com as tintas para poder, né, alguém redigir as cartas para ele, era tudo do bolso dele. Então como ele estava preso, ele não tinha como exercer a função. Várias vezes a gente vai ver ele era um fabricante de tendas, para não ser pesado, para que ele pudesse não depender de ofertas. Mas nesse momento ele aceita a oferta dessa igreja e ele é muito grato. Por quê? Porque aquilo estava contribuindo para que o evangelho fosse pregado. Mas a alegria de Paulo é maior, não por causa da oferta recebida, mas porque os irmãos iam receber. Por quê? Porque tudo que nós fazemos para Deus, nada é em vão, do Senhor nós recebemos galardão. É essa alegria que Paulo expressa, fala, meus irmãos, a minha alegria é o que vai ser acreditado na vida de vocês, através dessa generosidade. Então é essa carta que Paulo escreve, conhecida como a carta da alegria. Amém? Então nós precisamos entender que na nossa vida nós temos que ter objetivo, porque como diz, né, a frase de Facebook, se o teu alvo for nada, você vai estar sempre acertando em cheio, você vai estar sempre conquistando. Se o seu alvo é juntar nenhum dinheiro, você não juntou nada, você guardou Etienne, uau, você está lá. Se de repente seu alvo não é fazer nada esse ano, você já atingiu o alvo. Você já pode dar por satisfeito, olha, nas 2 primeiras semanas de 2022, você já atingiu o alvo. Tem prazer nisso? Não. Tem prazer de ganhar um time, um jogo por WO? Não. Gostoso é quando ela é luta, é conquistado, é quando você se esforça, você vai, batalha. Por quê? Porque tem o prazer da vitória. Tem o prazer da vitória. Então nós devemos entender que nós temos que ter necessidade, nós temos que ter uma necessidade de termos objetivos na nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso casamento, com as questões, com as coisas da igreja. Porque se nós não tivermos nenhum objetivo, nenhuma meta, nenhum alvo, vai ser em cheio. A cada ano as nossas vidas têm que ser melhor em Deus.
Por quê? Porque se Cristo é a esperança da glória, se em Cristo nós podemos todas as coisas, a nossa vida tem que mudar. Nem que seja 1 centímetro, nem que seja 1 metro, nós temos que avançar e crescer em Deus. Isso eu não estou falando de ter mais dinheiro, não, é ser mais maduros, é sermos mais sábios, é sermos mais fortalecidos, inabaláveis no Senhor, é termos um melhor casamento, é termos um relacionamento melhor com os nossos filhos, em tudo. Em tudo. Eu falo, a grande vantagem de ser um cristão é que todo dia eu posso fazer um upgrade em Deus. Todo dia eu posso ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Todo dia eu posso ser o melhor pastor, o melhor marido, o melhor filho, o melhor pai, o melhor tudo em Deus, porque eu tenho oportunidades infinitas em Deus através da palavra. Mas a tendência nossa é acomodar. Tá bom, conquistou um pouquinho, a gente acomoda. Não, tem uma grandeza, tem um leque, tem uma infinidade de coisas para serem conquistadas em Deus, promessas para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida espiritual, em tudo. Nós devemos entender por quê, porque senão nós pegamos e ficamos quietos, desanimamos. Quando nós colocamos objetivos na nossa vida, nós sabemos o que nós devemos fazer, né? Essa semana estava ali, a gente foi lá, chamei o pessoal que mora em Requinal, ela falou, vamos lá jogar sinuca lá, vamos lá jogar dardo. Aí a gente foi jogar. Primeira vez que a gente foi jogar dardo, você não sabe as regras, você não entende. Aí graças a Deus você vai com alguém que entende em gol, aí você vai. Tem vários tipos, né? Vários jogos. Um é fazer maior pontuação, tá? Mas o mais legal é aquele que é uma pontuação que você tem que regredir. Então começa com 301 pontos. Você vai lá, você pode atingir, mas se não atingir no final o ponto certo, ele quebra, volta, estoura a pontuação e volta, e fica repetindo. Então quando vai abaixando a pontuação, você tem que acertar no alvo certo. Então às vezes esse jogo não é só acertar na bolinha do meio do jogo de dardo, é onde vai dar a pontuação certa, e fica mais emocionante, né? E no jogo a gente estava brincando para render o tempo, os fominha. Aí pegou dois alvos ali e estava jogando em 3. Então a gente colocou o jogo nos 3. Então terminava aqui e já ia para o outro. Cansa. Aí você já ia daqui, já ia para o outro e vinha e jogava para a gente ganhar tempo. Aí teve uma hora, eu vou te contar essa parte, né? Aí encerrou o jogo, eu zerei aqui. Aí eu fui, zerei aqui. Pastor, mas foi só essa vez também, né? Depois as outras eu perdi. Mas o que a gente fala com isso? Se a gente não saber o alvo que a gente deve acertar, a gente fica estourando a pontuação e fica se repetindo e não ganha, não conclui nada. Mas quando você fica nítido, 301, acertei, derrubou 100, ficou 201, aí vai baixando, ficou 23. Ou eu acerto 2 vezes, ou acerto aquele local que vai sortar 23 pontos e vai zerar. Na nossa vida não é diferente, só que é muito mais sério. A nossa vida envolve sentimentos. A nossa vida envolve emoções, a nossa vida envolve tempo, que é algo de mais precioso que nós temos, que é a vida. Tempo, o que é tempo, pastor? Tempo é o momento em que nós nascemos e o momento em que nós vamos morrer. Isso é o tempo, isso é a nossa vida. Então se nós não atentarmos e não valorizarmos a nossa vida, o nosso tempo, ninguém vai fazer por isso. Uma pessoa que valoriza o seu tempo mais ou menos talvez é a fábrica onde nós trabalhamos. Ela paga tal horário pela sua hora. É justo, não é? Mas você se sujeitou a esse horário. Ela está pagando pelo seu tempo. Existe um que pagou pelas nossas vidas, do começo ao fim, e esse é Cristo. Quando fala que nós somos escravos dele, é porque nós servimos a ele por amor, não por pressão, não por obrigação. Gente, fazer coisas obrigadas é horrível. É horrível. É horrível quando alguém manda você fazer, né? É horrível. Agora outra coisa é quando você entende, compreende, você faz por prazer, você faz por amor. Não tem nada mais gostoso do que isso, não tem nada mais prazeroso do que isso. Então esse era o nosso querido e amado apóstolo Paulo, falando que ele tinha um alvo. Nós precisamos entender que eu e você precisamos ter objetivos claros, precisamos ter metas a curto, a médio, a longo prazo. Por quê? Porque não adianta a gente pegar, não, minha meta meu sonho é poder ir para Nagoya ali, lá na estação. Tudo bem. Aí você vai e conquistou isso e ficou por isso. Não, você precisa ter a médio, a curto, a médio e longo prazo.
E não adianta só ter a longo, por quê? Não, porque a minha meta de vida é juntar 1 bilhão. Isso não pode acontecer, não pode acontecer, isso vai demorar. A gente precisa ter pequenas conquistas para se alegrar e celebrar. Não é tão gostoso quando você conquista algo que você fala, uau, isso são vários alvos que nós temos que ter na nossa vida. Mais uma vez pessoal, mais uma vez familiar, espiritual, igreja. A vida não é só igreja, a vida não é só trabalho, a vida não é só, a vida é um seto disso tudo. E conforme as prioridades nós devemos valorizar, nós devemos priorizar. E por isso nós devemos entender que nós temos que colocar metas, objetivos, num todo na nossa família. Amém? Mas para isso nós precisamos ter convicção de prioridades na nossa vida. Que nós devemos ter, né? Aquilo que aponta para um futuro que pode estar próximo ou distante, mas que essas prioridades possam apontar para algo que é eterno. Amém? Então, independente do que nós colocamos, nós temos que saber que nós temos um alvo que aponta para a eternidade. Isso é infalível, isso é inquestionável. Nós devemos ter metas aqui, sim, mas nós devemos entender que antes de mais nada, existe uma eternidade preparada para mim e para você. Existem coisas que nós vamos escolher na eternidade, coisas que nós vamos fazer nessa vida. Por isso é muito importante nós termos o equilíbrio, o bom senso e essa balança, para que a gente possa viver uma vida em abundância, sim, sermos felizes aqui, sim, mas desfrutarmos da eternidade com o nosso Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Então, quando nós professamos a Cristo, nós devemos ter consciência e convicção desse alvo que aponta para a eternidade. Não tem problema nenhum, de repente uma pessoa estranha, ela não sabe da eternidade, ela não sabe que existe céu e inferno, ela não sabe dessas coisas, mas quando nós professamos a Cristo, confessamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, nós entendemos que existe uma eternidade, existe um céu, existe um lugar preparado para aqueles que amam o Senhor, que creem no Senhor, e isso vai ser determinado na nossa vida, nessa vida que estamos vivendo. Amém? E essa carta de Filipenses, como eu falei, a carta da alegria, é muito interessante. Muitos trechos que nós citamos vêm dessa carta. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quem já leu isso? Já citou, já publicou, né? Só que se a gente for ver o contexto, se não me engano, acho que o pastor Tange uma vez pregou sobre isso. Ele está falando de um contexto de uma forma diferente. A gente vai ler no final. Eu sei viver com pouco, mas sei viver com muito, sei ter humildade, sei ser honrado. Por isso que ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passar fome, comer caviar, mas eu também posso comer só arroz com misoshiro. É isso que ele estava falando. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu queria estar começando com alguns pontos, alguns pontos importantes que Paulo cita nessa carta. Um deles está lá no primeiro capítulo, no verso 6, Paulo fala assim: estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6, Paulo já inicia essa carta com seus amigos ali, com seus irmãos em Cristo, falando, olha, existe algo que Deus começou na minha vida e na tua vida, que Ele vai completar aquilo que Ele começou até o dia de Cristo Jesus. Quando eu entendo isso, tem que vir uma humildade sobre a minha vida, tem que vir uma longanimidade sobre a minha vida. Por quê, pastor? Porque se a Bíblia fala que até o dia da volta de Cristo, a volta de Cristo pode ser o dia que Ele vier arrebatar a sua igreja, ou o dia em que eu descansar no Senhor. Até esse dia, existem coisas na minha vida que Ele precisa completar. Então não posso falar, eu sou o cara. Não. Até eu posso ser sabendo que existem coisas que precisam ser mudadas até o dia de Cristo Jesus. Ah, pastor, tá, então isso tem que gerar humildade. Sim. E por que tem que gerar longanimidade? Porque isso tem que levar a olhar para o meu próximo e ter compaixão, sabendo que assim como em mim existem coisas que precisam ser mudadas até o dia de Cristo Jesus, há nele também. Então isso tem que aumentar a minha paciência, de repente a minha longanimidade com Ele, porque eu sei que existe um que começou a boa obra nele, mas vai completar o dia de Cristo Jesus. É a Bíblia quem está falando. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Ele poderia ser daqui 10 anos, não. Daqui 20 anos de cristão, não. Daqui 30 anos de igreja, não. Até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus, nós precisamos saber, entender, ter humildade e ter compaixão com o nosso próximo. Amém?
como eu falei, no verso 12 ele vai falar acerca do Evangelho, né, o progresso do Evangelho. Verso 12 ele fala assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Gente, ele consegue enxergar a oportunidade, ele consegue enxergar o lado bom em todas as coisas, né? Ontem eu e a pastora, a gente voltou muito regozijante, né? A gente tinha dormido pouco e a gente voltou renovado. Eu falei, uau, tem o outro lado de Tito. A gente vem para a igreja e pensa que é só mato, né? Não sei quem estava comentando outro dia, será que tem combine perto da igreja? Tem um combine aqui, tem um combine ali, estamos bem situados, tá? O Costco fica a 10 a 15 minutos daqui, o aeroporto, né, internacional de Aitiquém fica a 20 minutos, estamos bem localizados. Só que existe outro lado de Tita, onde tem um comércio ali, e a gente estava lá, e o Dante é muito grande. A primeira vez que eu cheguei nesse Dante, foi quando eu fui dar carona para nossa irmã japonesa Hiroko-san, que se casou e mora em Hamamatsu hoje. De vez em quando ela veio, semana passada acho que ela estava no culto. Ela se batizou com a gente em 2002, né? Ela participou do nosso casamento. Então quando ela vem é uma alegria muito grande. Por quê? Porque um dia a gente deu uma carona para ela, né? Isso há 20 anos atrás, sem iPhone, sem saber nave, sem saber nada. A gente saiu de Caria, vamos levar ela. Aí você vai e entra no meio dos matos ali e fala, meu Deus, onde que ela mora? E aí eu lembro que eu cheguei na esquina do Dante. Quem foi lá viu, tem um prédio que é de número 205, eu falei, meu Deus, isso aqui dá de 10-0 no tiro, e o Dante foi 205, só que eu não sei qual que é a ordem ali, aí é 205, depois vai até 208, aí depois já pula para os 50, não sei quanto, eu não sei, eu sei que tem vários prédios, e o que me alegrou nosso coração é que ali tem muitos brasileiros, né, japoneses, estrangeiros, tem até o açougue do Mendes lá, né, a gente foi até lá deixar um panfleto lá. Então é tempo de nós avançarmos como igreja, pregarmos o Evangelho, né? Pessoas ontem ouviram, receberam oração, receberam convite, né? Então não é tempo de nós guardarmos para nós somente, né? A igreja veio, estruturou, agora é tempo de nós alcançarmos os nossos vizinhos, sermos bênção, né, ao nosso redor, né? Que possamos ser conhecidos como aqueles que falam em apóstolos. Os perturbadores chegaram, né? Chegaram, mas para trazer a perturbação dos céus, do alto, trazendo as boas novas, trazendo a esperança, trazendo o amor, trazendo a restauração, a reconciliação. Então Paulo, mesmo preso, fala, irmãos, calma, tudo que tem acontecido comigo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Os guardas, não me imagina esse que está acorrentado comigo. Jesus te ama, tem um plano com você. Olha, Deus, olha, vigia não. Entende? Era essa a vida de Paulo. Paulo, quando ele estava lá no meio do navio, e o navio naufraga, o centurião ia se suicidar. Por quê? Porque ele falou, eu estava sob responsabilidade, um monte de presos, esses presos vão fugir, e eu vou ser condenado à morte, então é melhor eu já dar fim aqui. Paulo falou, calma, não faz isso, né? Isso na cadeia e isso no barco, olha, não faz isso, porque Deus vai guardar todos. Então todos aqui na cadeia, olha, ninguém fugiu, olha, ninguém morreu no naufrágio, está tudo aqui, porque Paulo sabia o que ele carregava, e como o nosso irmão falou, nós carregamos a esperança que é Cristo. Cristo não é a luzinha no fim do túnel, Cristo é a luz. Cristo é a luz da vida, Cristo é aquele que clareia. Então nós carregamos isso. Paulo carregava isso e sabia muito bem aonde ele estava, ele conseguia trazer e acender a luz. Em vez de se intimidar e ficar acuado, ficar moado, não, ele deixava a luz de Cristo brilhar através da vida dele. Que eu e você possamos deixar essa luz brilhar, independente das circunstâncias, gente. Nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos no Senhor, nós temos motivos de sobra para estarmos felizes e descansando no Senhor, porque Ele é vivo. Como foi falado, Ele vive e Ele reina. E o melhor, Ele implantou um reino que é justo. Ele implantou um reino a qual nós fazemos parte, onde a justiça de Deus prevalece. A do homem pode falhar, mas a dele é infalível. Quando nós sabemos que existe esse reino, ao qual nós fazemos parte, está por nós, está dentro de nós, nós temos o poder de implantá-lo. Nós temos que descansar no Senhor, porque existe um que é por mim e por você e que é justo, amém? Então Paulo está nessa situação, ora tendo esperança de sair e ver os seus irmãos filipenses, ora não sabendo o que ia acontecer, por isso ele pega e cita no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Lucro por quê? Porque ele tinha tido o privilégio de subir ao terceiro céu e ver coisas ali, que ele fala, faltam palavras para descrever, né? Ele vai falar em outra situação, olha, o meu desejo era estar lá com o Senhor, mas eu sei que eu preciso e tenho algo para fazer. Então ele sabia aquilo que esperava. Por isso que quando vai falar na carta, se não me engano, aos Coríntios, falar o que os olhos não viu, o que os olhos não viram, o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não temos noção daquilo que Deus preparou. Por quê? Porque está lá no porvir, mas a Bíblia traz sombra, a Bíblia dá um reflexo daquilo que Deus preparou para nós. Então ele sabia para onde ele ia, ele sabia o que estava proposto, né? Quando a gente está viajando, a gente não está preocupado muito se a comida é tão boa ou não é tão boa. A gente sabe que vai chegar no Brasil, vai comer a comidinha da mamãe, vai comer a comida brasileira, vai comer aquelas coisas que a gente gosta do Brasil, que às vezes não tem aqui. Então a gente não faz tão pouco caso, porque você vai passar no máximo 24 horas ali, né, de voo, fora mais a parada, a escala, mas você sabe que é isso, é limitado, você sabe que tem algo melhor te esperando. Gente, traz isso para o céu. A gente está num avião, e a gente está indo para o céu, e às vezes a gente perde tanto tempo com tantas picuinhas. Esse assento, você quer sentar na classe executiva, é um preço maior. Você quer ter uma viagem mais tranquila, o preço é maior. É assim. O preço já foi pago. Então Paulo sabia disso tudo, por isso ele pode declarar: o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Ele sabia o que estava proposto para ele, o que estava por vir. Eu e você precisamos ter essa convicção no nosso coração, aquilo que está por vir. Por quê? Porque senão a gente não batalha. Sabe que você trabalha? Você sabe que vai ter o salário. Se não tivesse salário, você não ia trabalhar. Você vai, aguenta, aí você chega no inverno e fala: ai, como é ruim o inverno, né? Só coloca o estobo aqui, é um canto, não esquenta. Aí chega no verão, a gente reclama, mas sabe que a gente não para? Porque tem o salário. Porque com o salário a gente consegue coisas que a gente deseja, a gente precisa. É por isso que a gente não para. Agora imagina se a gente souber o salário, o prêmio, a recompensa que nos está proposto, a gente não vai parar. Não vai ser por causa de picuinha, não vai ser por causa de um negocinho que a gente vai deixar de caminhar e seguir. Paulo sabia, nós precisamos saber. Aí Paulo chega e fala para os seus queridos irmãos em Filipos: olha, irmãos, tende o mesmo sentimento em vós, igual teve Jesus. Ele vai no capítulo 2, no verso 5 ao 8, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o direito de ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Quando nós cantamos: eu quero me... Eita, a voz está ruim hoje. Eu quero me esvaziar. Gente, é das coisas ruins. O caminhão da fossa, quando vem, não sei se alguém mora em algum lugar que tem fossa, quando o caminhão da fossa vem esvaziar, ele só vem esvaziar as coisas ruins. Não é para você se esvaziar da alegria, daquela esperança, não é para se esvaziar das coisas ruins. Deixa, não que Jesus tinha, mas ele se esvaziou de tudo, ele não teve pretensão nenhuma. Não, eu sou Deus e eu não vou ser homem, eu não vou vir em carne, eu não vou nascer, não posso ter um nascimento simples assim como todo ser humano, eu tenho que nascer muito mais que Adão. Não, ele não teve por usurpação, ele foi humilde, mesmo sendo filho de Deus. Ele não tinha, como a gente citou no Natal, não tinha um lugar para ele nascer. Nascer e foi colocado numa manjedoura. Era isso, ele se esvaziou disso. Por isso ele conseguiu cumprir o chamado que Deus pediu. Aí o que acontece? Aí sempre tem pessoas querendo atrapalhar. Paulo está preso, está limitado ali em pessoa, mas tem um amor ali pela igreja, tem um amor pelos irmãos, e havia muitos judeus ali, né, na Macedônia, e muitos se converteram ao cristianismo. Só que alguns eram cristãos judaizantes, conhecidos como judaizantes. Por quê? Porque eles não acreditavam que somente o sacrifício de Cristo era suficiente.
é simples assim, eu aceitei a Cristo e vou para o céu, eu peço perdão para Ele, perdoa meus pecados. Eles acreditavam que tinham que ter as práticas do Antigo Testamento, uma delas com a circuncisão para ser salvo. Então não era somente crer em Cristo, mas eu tinha que ser circuncidado. Se eu não fosse circuncidado, não adiantava em nada. E Paulo vem e começa a rebater, porque ele se achava, eles começavam a esnobar, falavam, eu sou circuncidado, você não é um circunciso. As pessoas estavam se aderindo ao cristianismo, estavam se convertendo ao cristianismo. Mas eu sou circunciso. E ficou essa luta, essa disputa, e Paulo fala, olha, a circuncisão hoje não é mais na carne, é aqui no coração. Por isso que ele se gaba, por isso que ele começa a falar aquilo que a gente vai ler aqui. Ele fala, olha, se vocês querem confiar na força do seu braço, naquilo que vocês conquistaram na sua carne, muito mais eu. E ele fala, não de boca cheia, mas ele fala, se fosse para ele se gabar, ele tem condições de se gabar muito mais que qualquer outra pessoa. E ele fala lá em Filipenses, no capítulo 3, o verso 4 a 8. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Ser fariseu e cumprir, não ter nada, vocês não têm noção do que é fazer tudo correto, ser irrepreensível. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Imagina, você fez, fiz. Não tinha o que você falar de Paulo. Você orou, orei. Mas eu vi você encontrando ali um pessoal que veio do velório. Não, eu já me lavei. O pessoal veio do velório. Não, eu já me lavei. Mas você encontrou, conversou. Não, eu já me lavei, já me purifiquei, já fiz tudo. Segundo a justiça da lei, irrepreensível. Pensa num cara perfeito. Pensa num cara que não tinha o que alguém falar. Geralmente essas pessoas que a gente não gosta, né? Aquela pessoa que você não tem que falar dela. Só faz tudo certinho. Esse era Paulo. Falou, olha, vocês querem se gabar? Muito mais eu, falando aos judaizantes, cristãos judaizantes. Presta atenção. Mas o que para mim era ganho, todas essas coisas, hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, fariseu, tudo isso, reputei por perda de Cristo. Porque conhecendo Cristo, estava indo para o caminho errado. Tendo Cristo, agora eu estou indo para o caminho certo, que leva à salvação. Então eu me desfiz delas. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco. Já parou a pensar? Para que possa ganhar a Cristo. Tudo que ele aprendeu, ele esqueceu de citar Gamaliel, né? Ele podia falar, outra passagem fala, ele estudou aos pés de Gamaliel, o mais renomado teólogo da época. Tudo isso ele deixou como esterco. Ele compara como esterco, fala, não adianta nada, porque não me levou para lugar nenhum. Nós temos que aprender a fazer isso. Tem coisas na nossa vida que não leva para lugar nenhum. Não leva. Mas se não leva para lugar nenhum, irmão, deixa. É isso que Paulo está falando. Por isso que ele fala, olha, deixei todas essas coisas para trás, e eu prossigo para o alvo. Quando Paulo cita essa passagem que a gente gosta de ler, prossigo para o alvo, é nessa situação que ele estava lendo. Olha, vocês estão se gabando por causa disso, vocês estão se gabando por causa daquilo, eu muito mais poderia me gabar, mas tudo isso eu deixei como esterco. A gente tem que aprender a deixar coisas na nossa vida que não servem para nada, e tem um valor, Paulo fala, como de esterco, menos que lixo, falam outras versões, mas a gente insiste, porque esse é o nosso amuleto, não o amuleto da sorte. Se fosse sorte, estava mudando alguma coisa. Mas o amuleto do vitimismo. Mas eu não tive pai, eu não tive isso. Eu fui rejeitado, fui largado na lata de lixo. A gente não larga, gente, isso não está mudando a vida de ninguém. Deixa como esterco, para você ganhar Cristo. É
como se oferecesse duas coisas para a gente fala, não, a gente sabe até que é valioso, mas isso aqui me dá justificativa para mim errar, isso aqui me dá justificativa para mim não ser ninguém, isso aqui me dá justificativa para não alcançar nada. É isso que Paulo estava falando, olha, eu deixo. A gente tem que aprender a deixar. Tem tantas coisas importantes na nossa vida para a gente se preocupar, mas são as picuinhas que tiram a nossa paz. Uma vez eu ilustrei por uma pessoa, o diabo, ele tem paciência, sabia disso? Uma coisa que o diabo é igual ao seu marido, trabalhador esforçado. Ele é. Ele não é onipresente, gente. Ele não está em todo lugar. Então não tem como você falar, minha vida está inferno, o diabo está aqui. Não, o diabo tem muito mais que se preocupar. Pode ter demônios, pode ter ciladas, mas não é. O diabo é uma pessoa só. Deus é muito mais como o ar que nós respiramos, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele é onipotente. O diabo não é nada disso. Como ele não tem esse poder todo, ele fica armando ciladas e lançando setas. Mas se ele colocar uma coisa muito assustadora, ninguém vai correr. Até quem não crê no diabo vai correr. O diabo, ele não tem aquela aparência vermelha, com o chifrão assim, com o tridente assim, com o rabo vermelho assim. Gente, qualquer um vai correr. Até o mais pecador, até o mais abominável homem vai querer nada com nada. Mas ele vem sutil, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ele tem a aparência de um anjo de luz. Ele vem sutilmente. Você que é casado? O diabo pode vir naquele que abre a porta, que fala bom dia, que é educado, né? Que ajuda a carregar a sacola da compra, né? Esposa vai fazer compra, eu acho absurdo. Você faz isso, me perdoe, mas eu acho absurdo o marido no carro e a esposa lá fazendo compra e volta com as sacolas. O diabo pode aparecer como um anjo de luz aí de 1,80 m, fala, olha que coitadinho de Judá. Ele é sutil, gente. Por que você está falando isso, pastor? Para e pensa, se a gente voltar para casa aqui agora, tiver um bloco de pedra do tamanho de uma vaga, o que a gente faz? A gente vai com tudo em cima dela? Não, a gente vai desviar, não vai? Amém? Agora, se tiver uma tarraxinha desse tamanho que pode entrar no seu pneu, furar, não de imediato, mas esvaziando o pneu, para parar, quando você parar no restaurante, quando você for sair o pneu tiver murcho, tem como você ficar desviando na estrada de taxinha? Não. Você acha que o diabo vai usar o que para atrasar a nossa vida? Vai colocar um bloco desse tamanho. São as pequenas coisas que muitas vezes as pessoas não se desfazem. Fala assim, tem nada a ver. Anda cego, anda com uma venda nos olhos para você ver, irmão, o que vai acontecer. Você vai tropeçar, você vai dar a cabeçada, uma hora você vai bater o dedo, vai bater a cabeça. São as pequenas coisas que às vezes nos atrapalham. Mas independente de pequenas ou grandes, Paulo fala, não está fazendo nada da minha vida, não está acrescentando nada na minha vida. Sabe como a gente é egoísta? Você tem aquela roupa que não te serve, você não dá, irmão. Você tem a experiência, você tem uma seta mentirosa falando que vai servir, não vai. Vai se você se posicionar e começar a emagrecer e fazer. Mas se você não se posicionar, aquela roupa vai passar 5 anos lá e vai sair da moda, aí que vai sair da moda mesmo. E ficou lá. Tem aquela coisa que você não usa lá. É para isso que a gente faz o amigo grego lá, sei lá, secreto lá. É para você se desfazer dessas coisas, amigo secreto. Mas você não usa. Mas a gente não desfaz. Tem coisas que a gente não usa mais, mas a gente não desfaz, que a gente tem o prazer de falar, é meu. Eu conquistei, eu comprei, eu fiz, eu me esforcei. Mas está servindo para alguma coisa? Você quer ver como você tem coisa que às vezes é inútil? Já percebeu quando a gente faz mudança? O que mais se junta no Japão é roupa. Segundo o pastor Tange mesmo já falou, ele comprava tanta roupa, que até tênis, quando ele foi comprar, ele comprou um tênis grande, só para comprar o Nike Shox. É do seu tamanho? Não. Tem 25? Não. Tem 26? Não. Tem 28 só. Dá o 28 mesmo. Não, tem os... E vai. Por quê? Porque é fácil. Só que se a gente não entender e refletir isso, fazer um paralelo com a nossa vida espiritual, muitas vezes a gente está assim, carregando coisas que não vai acrescentar em nada na nossa vida. E sabe o que a gente tem que fazer com essas coisas? Se a gente quiser ter um alvo e alcançá-lo, é deixar para trás. Não mudou. A gente tem sido bem radical. Olha, usou a roupa, passou lá, está 1 ano, não usou, a gente vai, se desfaz, doa.
Faz alguma coisa porque não vai usar. Mas a gente quer se enganar. Não vai mudar. Quantas vezes a gente sai da pregação aqui, gente, a gente sabe que era para estar no apelo. Ó o passarinho contando. A gente sabe que era para a gente estar aqui rasgando nosso coração aqui, mas a gente sai para aquela porta e fala, não, semana que vem não, você é mais crente. Fala assim, amanhã eu começo, amanhã eu vou jejuar sobre isso, eu vou orar sobre isso e vou vencer. Passa um ano e não tem mudado nada, porque é na nossa força, é na força do braço que Paulo está falando aqui. É nessa gabação que as pessoas estavam fazendo, falam, olha, eu deixo tudo isso, eu refuto tudo isso, eu descarto tudo isso. É hoje. Talvez as águas passadas não movem moinho, talvez não tem como voltar, mas tem como nós vivenciarmos o dia de amanhã, o hoje. E muitas das vezes a gente fica parado e perdendo por causa dessas picuinhas. Que a gente possa aprender hoje a deixar de lado tudo isso. Deixa para trás. Não mudou, não resolveu, deixa para trás. Isso não é conta, tá? Não consegui pagar a conta desse mês, deixa para trás. Não é isso que Paulo está falando, tá? Ele está falando de questões dele, da vida dele, aquilo que não estava agregando nada, aquilo que não agregou nada, que está sendo só fazendo volume na mala, ele deixou para trás. Nós temos que aprender a deixar aquilo que importa, né? Quando a gente vai para o Brasil de vez, ou a gente paga container, ou a gente manda caixa para o correio, mas na mala a gente só vai levar 2 malas de 23 quilos. E muitas coisas a gente tem que deixar para trás. É ou não é? Quando a gente muda de uma cidade para outra, muitas coisas a gente tem que deixar para trás. Tem um valor afetivo? Tem. Gente, pensa numa pessoa que tem valor afetivo. Sou eu. Eu olho assim, isso aqui foi tal. Isso aqui foi tal. Mas não dá mais, não cabe mais a minha bagagem. Tem que deixar para trás. Não dá para carregar. Porque eu tenho algo maior para conquistar em Deus. Eu e você precisamos aprender a deixar para trás tudo aquilo. Aí Paulo vai e fala, como nós podemos fazer isso então, pastor? Paulo ensina no final da carta, porque ele é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. E através de Paulo ele nos ensina, Filipenses 4, do 4 a 9, ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação, o Senhor está perto. Hebreus fala, olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de lado todo embaraço, tudo que nos atrapalha, e corremos a carreira que está proposta, Hebreus 12, 1 e 2, nós devemos entender isso, olha, perto está o Senhor, né? Às vezes eu falo, a gente consegue, pastor, eu não consigo, eu sou explosivo com a minha esposa, eu sou explosivo com o meu marido, consegue, porque quando você está falando com outra pessoa, você não é assim, é ou não é? Porque quando o pastor está perto, você consegue ficar pianinho, muito mais que o pastor, eu não sou onipresente, perto está o Senhor. Estou pensando, o Senhor está aqui do meu lado, o Senhor está aqui comigo, perto está o Senhor. E Paulo fala, olha, não ande ansioso por coisa alguma. Coisa alguma é quanto de 0 a 100? É nada. Não é nenhuma coisa. É tudo nós colocamos diante do Senhor. Nada pode nos tirar a ansiedade. E ele fala, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ontem acho que eu li uma frase no Facebook interessante. Antigamente todo mundo tinha diário, escrevia e guardava. Ai do irmão que pegasse, da mãe então, o pai nem podia, é ou não é? Você escrevia tudo. Se alguém pegasse e lesse, a gente achava ruim. Hoje a pessoa coloca escancarado lá nas mídias sociais. E se você não curte, aí que você é ruim. Se você não lê, que você é ruim. Você vê como é que é uma coisa ilógica, não dá para entender. Antigamente todo mundo escondia o segredo lá. Não, ninguém pode ver na agenda. Hoje em dia todo mundo coloca lá, você não curte, irmão, você está sendo, né? As pessoas estão olhando torto, você não curtiu, você não compartilhou. Não é nisso, é diante de Deus. As mídias sociais podem dar um likezinho, que não vai curar nada aqui dentro.
Ou pode dar um dislike, que é pior, aí mexe, né? Mas o nosso Deus pode todas as coisas. Nele há sempre a solução, nele há sempre a restauração, nele há sempre a cura, nele há sempre a esperança. Amém? Com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos aqui duas chaves. Olha, não andar ansioso, guardar o coração, que Provérbios fala, para a gente, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós guardamos o nosso coração como? Quando nós colocamos as nossas ansiedades, nossos anseios diante de Deus. E outra coisa, nós recebemos a paz que excede todo entendimento. Estou sem paz, coloca diante de Deus. Eu não consigo ter paz para descansar, não consigo deitar minha cabeça no travesseiro. Gente, uma coisa que eu tenho é paz. Uma coisa que eu tenho é paz, eu consigo descansar, pode estar desmoronando. Se eu fiz a minha parte, coloquei diante de Deus, eu descanso tranquilo. Porque eu sei que não é eu fazendo na minha força que vai mudar, que vai resolver, mas eu fazendo o que eu posso fazer em Deus. Quando nós colocamos diante de Deus, diante daquele que pode resolver, as coisas são solucionadas, os problemas são solucionados, e a paz que excede, guarda a nossa mente e o nosso coração. E Paulo ele vai concluir, fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente enche em tanta informação, tanta coisa ruim, né? É tanta coisa ruim. Tem gente que gosta de ver notícia ruim. Eu gosto de ver notícia boa. Está em promoção ali, fulano se deu bem, ciclano deu certo, aconteceu isso. Eu gosto de acontecer isso, porque isso vai me gerar alegria, isso vai me gerar prazer com os meus irmãos. Agora, você saber se fulano está ali, está morrendo, está divorciando, separou, brigou, matou, isso não acrescenta em nada a minha vida. E o pior, isso é nocivo, isso é maléfico. Por isso Paulo pega e fala: olha, você quer atingir o alvo? Deixa tudo para trás, não ande ansioso, coloque diante de Deus a sua ansiedade, a paz de Deus vai guardar a sua mente, o seu coração, e pense nisso, em que é verdadeiro, o que é justo, o que é respeitável, o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, que isso ocupe os nossos pensamentos. Você quer atingir o alvo em cheio, são essas coisas. Pastor, mas eu não sofri A gente não faz lavagem cerebral na igreja, tá? Então você tem memória ainda, você olha as coisas, você vê, mas procura fazer o que o profeta diz em Lamentações: traz à memória aquilo que te traz esperança. Está trazendo esperança para te impulsionar para ir para frente? Traz a memória, deixa ver. Mas se não está trazendo nada, se é tristeza, se é dor, deixa para trás. Se é aborrecimento e a preocupação, deixa para trás. E aprende a trazer à memória aquilo que vai te trazer esperança. Porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo, que é nesse mundo, mas é no porvir, é na eternidade. Quando nós entendemos isso, nós vamos caminhar com afinco. Aí Paulo dá o exemplo para concluir, ele fala: olha, eu sei ser humilhado, sei estar honrado, de tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas. Muitas coisas nós temos os dois extremos, e nós sabemos que estamos vivos, então nós sabemos viver de repente ganhando mais, ganhando menos, comendo melhor, comendo não tão bem. Nós podemos todas as coisas, porque existe um Deus que nos fortalece. Quando nós entendemos isso, que a força não vem das nossas qualificações, mas vem do Senhor, nós não somos enfraquecidos nunca. Nós não somos igual um Popeye, quando a Olivia está em aperto, come espinafre e fica forte. Não, nós somos fortalecidos no Senhor. O Senhor que é, que era, que é e que há de vir. O Senhor que é o mesmo ontem, hoje e sempre, o que não mudou. Quando nós descansamos nele, nós podemos sempre ser fortalecidos nele. Mas que nós possamos esse ano partir para o alvo. Sabe qual é a maior alegria de um pastor? É falar que você está bem, que você está conquistando e vivendo as promessas de Deus. É para isso que a gente ensina, é para isso que a gente prega, é para isso que a gente aconselha, é para isso que a gente auxilia.
para que se possa viver o melhor em Deus. O melhor em Deus é nessa terra e no porvir. No céu não precisa-se de cura, no céu não precisa-se de milagre, no céu não precisa de restauração, não precisa de reconciliação, não precisa de provisão, porque nós teremos um corpo glorificado. No pecado não vai dominar. Nós não teremos os sentimentos que nós temos aqui nessa terra. Teremos memória, creio que sim, a lembrança, nós conheceremos o céu, mas existe algo para ser vivido aqui, e que a gente possa viver, deixando para trás tudo aquilo que não tem feito nenhuma diferença nas nossas vidas, a gente possa deixar de lado, para alcançar e conquistar aquilo para o qual nós fomos alcançados. Amém? A gente convida a se colocar de pé. Eu queria orar com você. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que precisa romper assim como eu preciso romper. Sabe como é que a gente rompe na nossa vida? Fazendo. Não tem outra maneira. Até hoje, se você perguntar, dá um frio na barriga quando você vai fazer evangelismo, porque você não sabe quem está do outro lado da porta. É uma adrenalina. Você quer sentir adrenalina, é você tocar a campainha. Você não sabe o que a pessoa vai falar, se ela vai vir agressiva, se vai vir dócil, você não sabe. Mas sabe como a gente rompe isso? Fazendo, né? Antigamente eu ficava, era novo convertido, tá? Ia fazer evangelismo, ai, tadinho, tomara que não abra, tomara que não abra, tomara que não abra, tomara que não abra. Porque eu era novo, gente, eu não sabia, não tinha essa confiança em Deus, não sabia que existia um Deus que era justo, eu estava aprendendo. Mas hoje não, deixa lá, vai lá, toca, a gente dá a oportunidade, compartilha, mas eu não posso deixar uma simples campainha me dominar. Ding-dong, tá? É 2 vezes, não é com falta de ding-dong, ding-dong, não. Com amor, com temperança, com moderação. Mas a gente só rompe fazendo. Tem tantas coisas às vezes que eu vejo pessoas que têm tantas oportunidades, tantos talentos, tão lindo, tem tanto, mas de repente é um medo aqui, é uma coisinha ali, é um trauma ali, e não tem como eu fazer mais, não tem como Jesus fazer mais, porque Ele já fez. É eu e você. Por isso eu queria te convidar, você que sabe que tem um alvo em Deus, você sabe, você quer e tem esse desejo no teu coração, convido, vem aqui à frente, para que juntos nós coloquemos a nossa vida diante de Deus, para que nós possamos acertar o alvo, e nós possamos nos alegrar, não no final do ano, mas a cada dia, mês após mês, falar, uau pastor, eu rompi isso na minha vida, eu conquistei isso na minha vida, eu alcancei, mudou isso pastor. Por quê? Porque nós vamos deixar hoje coisas que não têm feito diferença nenhuma na nossa vida para trás, e aponta para o alvo. Seja na vida sentimental, irmão, seja na vida financeira, não adianta a gente ficar pensando no que foi gasto, no que juntou, não vai acrescentar um ien na sua vida. Você tem que olhar para frente e falar, uau, o que eu posso juntar a partir de hoje, o que eu posso fazer a partir de hoje, é corecará, quiocará, amém? Vamos colocar diante de Deus, eu convido os líderes para estarem orando, o louvor vai estar tocando, coloca a sua vida diante de Deus, o que você precisa deixar aqui hoje. Mas você não vai deixar com dor, com tristeza, você vai falar, Senhor, eu decido, como Paulo decidiu, não é porque eu sou perfeito não é porque eu tenho alcançado não, mas hoje eu decido, Senhor, deixar para trás aquilo que tem me impedido, aquilo que tem me afastado, eu decido prosseguir para o alvo, eu decido, porque tem um alvo maior, tem um alvo que aponta para a eternidade, eu não vou deixar as pequenas coisas me atrapalharem, eu não vou deixar as coisas me aborrecerem, mas eu vou ter a minha mente e o meu coração guardado em Deus, a paz de Deus vai exceder a minha vida, e vai guardar a minha mente e o meu coração, para que eu possa aí sim, estar consciente, focar para o alvo. Deus, nós te agradecemos, papai, deixamos traumas, Senhor, deixamos desculpas hoje aqui, Senhor, deixamos, papai, até o conhecimento que não nos é útil, Senhor, muitas das vezes conhecimento que só atrapalha o conhecimento de Cristo, Senhor, nós deixamos aqui, papai, deixamos aqui hoje medo, Senhor, Pai, traumas, papai, sentimentos que não procedem do teu coração para trás, Senhor, porque nós temos um alvo, e nós queremos prosseguir para o alvo, Senhor, nós queremos caminhar, esse ano tem que ser um ano de crescimento, Deus, que seja um ano de mudança, que seja um ano de renovo sobre as nossas vidas, Senhor, Pai, renova os meus irmãos, Senhor, que venha o teu refrigério, Senhor, que venha o teu fortalecer, o teu sustentar, papai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de
de Jesus. Existe um nome que traz a cura para quem o clama. Jesus, seu nome é Jesus, incomparável Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro que venceu. Existe um nome que é poderoso para nos restaurar. Existe um nome que sobre todos está neste lugar. Jesus, seu nome é Jesus, incomparável Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro que venceu. Jesus, seu nome é Jesus, incomparável Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro que venceu. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, pra sempre tu reinas. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, pra sempre tu reinas. Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Eu queria orar por você também que nos visita nessa manhã. Ou você que já tem vindo um tempo. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e nesse dia gostaria de aceitar, de receber o Senhor Jesus em teu coração como Senhor e Salvador. Se tiver alguém, erga a sua mão para que a gente possa orar com você. É uma oração simples, né? Uma oração onde você vai orar junto conosco, pedindo para que Jesus possa entrar no teu coração e fazer morada e te dar salvação e ser o seu Senhor. Tem alguém? Amém. Pai, nós te agradecemos por hoje. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, papai. E pedimos, papai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, papai. Nos ajuda, Senhor. Nós dependemos de ti em tudo, Deus. Em tudo, papai. Que o Senhor seja a nossa base. Que o Senhor seja o nosso alvo nesse ano, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Eu vou estar passando os avisos. Uma coisa que me ajudou bastante a crescer é eu saber as minhas limitações. E uma coisa que eu nunca tive problema é em pedir ajuda. Desde novo convertido, eu não sabia pedir ajuda. Eu não sabia pedir alguém que pudesse me ajudar. Isso é você ter humildade. Eu não tenho uma bola de cristal para saber quem está precisando. Mas a gente sempre vai ser solícito em ajudar quem estiver precisando. De repente você fala, professor, estou precisando conversar, estou precisando de ajuda. A gente vai. Então não hesite em pedir ajuda. Uma outra qualidade que eu tenho é de pedir conselho. Eu peço conselho não porque eu sou um ignorante que não sei nada. Não, eu peço conselho para pessoas experientes naquela área que vão poder me orientar a ter menos erros. É simples assim.
Então, quando eu não sei de algo, eu não preciso quebrar a cara e tentar fazendo. Eu vou remir meu tempo e eu vou pedir ajuda para quem sabe. Olha, como é que faz? O que você fez? Isso em qualquer área da minha vida que eu não souber. Entende? Então não tem problema nenhum em pedir. E aí onde a palavra de Deus fala que as vitórias, as grandes vitórias se vencem com a multidão de conselheiros. Não é vergonhoso. A gente precisa mudar a nossa mente, não sei se brasileira, se portuguesa, se da onde que vem, mas disso, não, eu não vou pedir ajuda, não vou pedir conselho. Peça conselhos, peça ajuda, para que a gente possa focar. Existe um Deus que tem o maior prazer em que nós conquistemos e alcancemos. Existe um Deus que tem prazer com que nós nos acheguemos a Ele, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não leve sozinho nenhum fardo. Existe um Deus que está aqui para te ajudar a se desvencilhar daquilo que é pesado e dar o fardo dele que é leve e aprender com Ele que é manso e com humilde de coração. Que nós possamos viver o melhor de Deus. Amém?